Olá, hoje respondendo a Janice e também a outra inscrita que eu acabei esquecendo o nome, que pediu como fazer uma blusa com listas na vertical, listas e jacar na vertical. Como fazer o decote e cava. A blusa inteira sendo feita atravessada, você consegue fazer mais facilmente jacar e listas na vertical, inclusive com decote e cava redonda. Se for decote em V, é um pouquinho diferente, mas também é possível fazer. Os acabamentos precisa ser feito depois. Não consigo fazer o acabamento junto com a lista, sendo ele feito atravessado. Então, você vai precisar colocar depois a parte da barra e do punho em separado. Começando atravessado, eu também tenho a possibilidade de já fazer o acabamento frontal ou deixá-lo para fazer depois, podendo ser começada da cava, na parte da cava, em diante, ou começar fazendo da frente, no decote, em direção à lateral. Ela pode ser feita na continuação, toda ela sem costura nas duas laterais, ou fazer as partes e depois costurar também. Eu aqui vou fazer somente uma frente em tamanho reduzido para caber mais fácil no vídeo, mas ser mais fácil de entender. Mas também é possível, a partir dessa ideia trabalhada na frente nesse vídeo, você fazer toda a blusa. É só prestar atenção e ir do vídeo do começo ao fim. Não adianta pegar só o começo e já ir para o fim, sem ver o passo a passo no decorrer do trabalho, certo? Então, começo chamando os pontos, eu vou fazer nessa altura aqui, começando da frente, no acabamento, e indo para a cava. Então, eu vou precisar começar com menos pontos do que o total da blusa que eu tenho, porque eu vou aumentar pontos para decote. Começando já com o acabamento, eu não preciso me preocupar e voltar os pontos para a máquina. Preciso iniciar em linha de outra cor, porque esse acabamento vai ser costurado. Começo em linha de outra cor, enlaçando os pontos. Começamos com o acabamento. Então, para acabamento, regulagem um pouco menor do que para malha. Suponhamos que essa seja a frente que recebe casa de botão. Então, aproveito e já faço casa de botão. Nesse lado vai ser a parte da barra. Então, faço uma casa de botão aqui. Dou uma distância, faço outra casa de botão e vou distribuindo até em cima. Lembrando que embaixo vai ter barra, então mais uma casa de botão na barra. E em cima vai ter o acabamento do decote, então mais uma casa de botão em cima. Levo somente um ponto para um lado, um ponto para o outro, para um botão pequeno. Conto a mesma quantia de agulhas que foi deixado de uma casa para outra. Como duas agulhas vagas não podem trabalhar juntas agora, uma delas eu levo lá para baixo, somente nessa carreira. Passo a carreira, chamo aquela agulha que ficou vaga lá na espera. Vem para cima, pego a laçada que formou aqui, coloco para a agulha. Assim a casa fica redonda e não com um fio atravessado no meio dela. Uma regulagem alta.
retorno à regulagem anterior. Faço nova casa para coincidir uma com a outra, porque essa é a parte do acabamento. Uma agulha lá para baixo, faço uma carreira, chamo a agulha de novo para cima, preencho a agulha vaga com a laçada que formou aqui atravessando essa casa. E termino o acabamento. Essa parte que nós iniciamos vai ser costurada nessa carreira aqui. Começo o trabalho já acertando o contador de carreiras, 0, para ter uma sequência de trabalho. Aqui eu posso começar já em seguida a lista e ajustando a regulagem para trabalho. Lado da barra vai ser a esquerda, lado do decote vai ser a direita. Então, eu vou levando. Nessa parte em cor canela, eu vou começar um jacar também. Então, fui para a esquerda, ligo o cacê. Seleciona. Coloco a segunda cor e faço o jacar. No caso da Eugene, aperto o MC e coloco a segunda cor no engaste. Esse é um desenho bem miúdo. Apenas 4 carreiras em jacar, então ele fica um zigue-zague bem bonitinho. Desligo o jacar, desligo a máquina, termino essa lista. Aqui também já estaria na hora de eu começar a aumentar para o decote. Porque o decote redondo tem uma base reta e depois começam pontos a serem aumentados aqui para o arredondado. Então, vou começar chamando o ponto para cima. Uma agulha, vou mudar a cor da lista. Outra agulha. No caso de uma blusa adulto, 8 agulhas sendo levantadas, você já tem o arredondado para o decote. Já deu aqui para mim o arredondado. Agora, ao invés de chamar uma agulha, eu vou chamar as agulhas restantes para fazer essa parte do arredondado. Ou seja, eu começo reto o decote, aumento uma agulha de cada vez e depois uma quantia de uma vez só. Essa base são as carreiras retas. Aqui o elevado com uma agulha de cada vez e depois chamando mais a pontos para serem enrolados todos de uma vez.
e continuo fazendo listas, porque a preocupação de uma das inscritas era justamente se dava para fazer listas na vertical. Mais fácil, de uma maneira fácil, de uma maneira simples, é possível fazer listas sim. Assim como nós fazemos o arredondado, fazemos o decote, também vamos precisar fazer caimento para ombro. Então, fiz uma quantia de carreiras, diminuo 1 ponto. Seis carreiras, outro ponto. E assim eu vou fazendo o caimento para ombro. Isso numa blusa de manga redonda ou numa blusa de manga reta, também é possível fazer o caimento do ombro, porque senão o ombro fica retão em cima e não é muito bom. E continuo fazendo listas. A diminuição para o ombro. E o desenho. Deu o comprimento de ombro, agora começo a fazer a cava. Da mesma forma que eu fiz o decote aumentando, a cava eu preciso diminuir pontos remalhando. Suponhamos que tenha dado o comprimento de cava que eu preciso, tiro esses pontos. Duas carreiras e o arredondado para cava. Sigo uma quantia de carreiras retas para fazer a base da cava também. Se for para fazer a continuação, as costas e depois a nova frente, é só seguir o trabalho, não precisa remalhar. Basta começar a elevar pontos para esse arredondado na parte traseira e depois a mesma quantia que nós remalhamos aqui, aumentar, enrolando o fio nas agulhas, para fazer a cava correspondente à parte das costas. Assim não teria costura na lateral da peça, seguindo ela inteiriça.
é uma forma de fazer o trabalho também. Esse trabalho de listado pode ser apenas na parte da frente, listado e as costas lisas. Pode ser as costas feitas no sentido de baixo da barra em direção aos ombros e a frente atravessada, ou toda a peça atravessada também. Quando eu quero fazer a blusa com decote em V e listas na vertical, listas que sejam fáceis de fazer, também começo por uma das frentes se eu quiser a blusa inteira, ou somente a parte da frente. Então posso começar na cava, no lado da cava, no lado da costura, ou no lado da frente. Aqui suponhamos que eu comece na frente, para eu ter o início dele aqui. Na blusa anterior, nós fizemos já o início com acabamento. Em caso de ser decote V, isso não é possível porque o acabamento começa na barra e termina em cima. Ele continua a partir do decote. E se eu começo o acabamento aqui, vai faltar a parte do decote. Então, começo simplesmente e já inicio aumentando para esse decote em V. Fiz apenas 2 carreiras, aumento no lado do decote 2 pontos. Um eu enrolo, o outro não. Faço 2 carreiras, chamo mais 2 agulhas para cima, enlaço uma, a última agulha só chamo e deixo ela sem nada. Quando o carro trabalha, quando o carro vai para a esquerda, ele trabalha fazendo o ponto. A cada 2 carreiras, chamo 2 pontos, enlaço um, o outro não. E continuo fazendo listas. Na lista laranja, eu faço também um jacar. Então, preparo a máquina. Quando eu estou na esquerda, ligo o cassê. Chamo os 2 pontos para cima, enlaço o primeiro, coloco a segunda cor e preparo o jacar. E continuo trazendo o ponto para cima, 2 ao mesmo tempo, enlaço somente o que está mais próximo do trabalho. Terminou de fazer o jacar, tiro a cor de enfeite e continuo com a lista. O único detalhe aqui é que precisa ser colocado na parte do decote o peso para ele continuar trabalhando essas agulhas que são trazidas para cima. Depois que atingir o comprimento do decote, se as costas foram feitas num sentido só, você tem o comprimento dele. Se não, você tem o cálculo de quantas agulhas precisa ter até o total em cima no ombro. Chegamos aqui, agora começo a fazer acaimento de ombro. Da mesma forma que foi feito no modelo em decote redondo, aqui eu faço carreiras e diminuo pontos para fazer uma caída de ombro. Tendo o comprimento de ombro suficiente, faço a cava. Em caso de cava redonda, faço a cava redonda também. Em caso de cava reta, simplesmente chego e remalho todos os pontos.
Paro, então, de fazer aumentos e vamos começar diminuições. Isso tudo sempre marcando carreiras. Suponhamos que tenha dado o comprimento de ombro, remalho para cava e depois termino com um arredondado na base. Temos aqui, então, as listas na vertical, com decote redondo, cava redonda. Aqui poderia ser a continuação as costas e depois a outra frente, não precisando ter uma costura na lateral da blusa. Também poderia ser feito numa blusa somente a parte da frente em tricô e o restante da peça em tecido de metro. Aí, os acabamentos, no caso, também em tricô, porque nós precisamos de acabamento aqui. E é mais fácil fazê-lo em lã. Essa seria uma opção com o decote redondo. E aqui com o decote em V, também com cava redonda, podendo ser cava reta. O decote em V precisa ser feito aumentos de 2 em 2 ou até de 3 em 3, dependendo do tipo de decote que você queira. Mais inclinado ou mais em pé. Esse é um decote razoável, foi levantada a cada 2 carreiras, foram levantadas 2 agulhas, então ele fica um decote em V normal, nem muito aberto e nem muito em pé. Com desenhos em jacquard e listas, ou somente em listas também ficaria muito interessante. Essa é a nossa dica para hoje, então, e eu espero ter respondido às inscritas que estavam com dúvida de como fazer trabalhos assim. Decotados, 2 tipos de decote, e listas na vertical. É uma maneira fácil de fazer, rápida também, e que pode dar ideia para outros trabalhos dessa forma. Ok? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho!